Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, com a presença ilustre do professor Lucas Amaral, que é professor da FEAGRE, da Unicamp. Estamos aqui também com o nosso querido Gustavo Ferreira, que semana passada completou 30 episódios à frente do podcast, deu uma aula sensacional sobre inteligência artificial. Até agora estou estudando para ver se um dia aprendo como esse menino sabe fazer as coisas, para poder me apropriar legal. Tudo bem, Gustavo? Fala aí, professor, tudo bem? Foi um episódio bacana, assim, porque igual a gente estava falando aqui no off, né? Um pouquinho antes de começar a gravação, que geralmente, naqueles temas que são mais próximos da minha linha de pesquisa, eu costumo falar mais mesmo. E eu gostei bastante que venham outros episódios, né? Assim como eu também gosto dos episódios que eu aprendo muito mais. E tenho certeza de que esse com o professor Lucas vai ser um deles, né? Que é um tema quente, é um tema legal e onde você pode inserir diversos tipos de metodologias, dados, né, de diversos sistemas sensores que não são orbitais, né, isso é legal também. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aí hoje. Exato. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Apesar de uma agenda extremamente extensa, a gente sabe aí das suas demandas, enfim, mas é um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Muito obrigado. Queria já passar a bola aí para você para a gente começar a conversar. Legal, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui. Tenho escutado o podcast aí já há uns 2 anos, né? Uns 2 anos de podcast aí, realmente acho bem interessante o trabalho que vocês têm feito no podcast, nas redes sociais, e às vezes a gente até se espelha, né? Vamos tentar fazer alguma coisa assim, só que na hora que eu penso o trabalho que dá tudo isso, eu não consigo fazer tudo isso daí, não. Mas é por isso que a gente tem que se unir, né? É por isso que a gente tem que se unir para isso. Inclusive, a gente tem feito aí algumas coisas para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento, a gente está se organizando nesse sentido, e é por aí, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer só uma breve apresentação. O professor Lucas é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem mestrado e doutorado na área de fitotecnia pela Exalc. É hoje professor, como eu disse, da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, né? E trabalha com agricultura de precisão. Inclusive, é um dos autores de uma das principais obras no país, uma das principais e uma das pioneiras obras sobre agricultura de precisão em português, lançado pela Oficina de Textos, ou seja, somos colegas também de editora, eu com o Reflectância dos Materiais Terrestres, Lucas com a agricultura de precisão, e já queria que você comentasse um pouco com a gente, Lucas, a respeito da sua trajetória, você falasse um pouquinho, né, de como foi a sua formação e como é que a agricultura de precisão surgiu na sua história. Como o Gustavo falou, é um tema muito demandado e a gente tem, inclusive, nessa semana, quando a gente abre a caixinha de sugestão de temas, né, foram feitas, eu comentei umas 6 ou 7 temas, uns 6 ou 7 temas distintos. Um era sobre agricultura, que foi o primeiro, e um dos últimos foi sobre agricultura de precisão. Inclusive, eu já dei um spoiler que você estaria aqui com a gente, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar nessa área de agricultura de precisão. Legal, professor. Vamos lá. Bom, minha história, então, o senhor já colocou aí minha formação, né? Mas vamos lá do começo. Eu sou natural de São Carlos, interior de São Paulo. Fiz toda a parte básica de ensino lá, né? Na rede estadual, inclusive. Depois ingressei direto na UFSCar para fazer agronomia. E eu caí na agronomia, ou engenharia agronômica, né? Eu costumo falar agronomia porque hoje eu dou aula para engenharia agrícola. E eu sei que o currículo básico da agronomia não é o mesmo da engenharia agrícola, em termos de cálculo, física e tudo mais.
agronomia mais simples. Então, eu entrei na agronomia ali meio que pensando opções, né? Que é? Eu gostava o quê? De biologia, de ecologia, de planta, e acabou que uma das professoras na época lá, não faça agronomia, que aí você vai para onde você quiser. Você não fica restrito à parte ambiental, você não fica... Você vai escolher para onde você vai. E deu certo. Então, eu ingressei na UFSCar em 2004. Na UFSCar, aproveitei, sempre falo para os alunos também, né? Aproveitem as oportunidades de fazer estágio, de conhecer as áreas, diferentes áreas. Então, eu tive bastante oportunidade de trabalhar com algumas áreas, área de produção animal, área de horta, né? De olericultura. E então, eu fiz isso primeiro, segundo ano. No terceiro ano, a professora Patrícia Monqueiro tinha ingressado como professora na UFSCar. Ela sempre trabalhou com planta daninha. Ela estava procurando alunos para trabalhar, para começar um grupo. Eu e mais 3 colegas entramos no grupo. E logo de cara já tive Bolsa FAPESP na época, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que talvez é a melhor do país aí. Então eu tive a Bolsa FAPESP e aí comecei a gostar da parte de pesquisa. Né, porque aí você tem um projeto, você fica encarregado de conduzir uma pesquisa. Pessoal de graduação coloca bastante a mão na massa, pelo menos na agronomia a gente colocava bastante a mão na massa. Então, fiz uma FAPESP, fiz a segunda. Isso, o terceiro para o quarto ano, quarto para o quinto ano. A segunda tinha uma parte relacionada a mapeamento de planta daninha. Mapeamento no sentido espacial. Né? Então, a gente trabalhou com coleta de solo, a gente pegou solo no talhão de cana, pegamos esse solo, colocamos em casa de vegetação para germinar a planta daninha. Então, praticamente todo dia lá com o regador, ia lá ver o que estava emergindo, e aí cada bandejinha daquela tinha coordenada geográfica. Então, a gente, ao final, fizemos alguns mapas, né, de planta daninha, de infestação, algumas comparações nessa linha. E foi aí que começou a agricultura de precisão, né? Esse foi um dos primeiros contatos. Aí. Isso foi 2007, por aí. Então, tinha muito pouca coisa ainda, né? GPS, toda essa tecnologia aí, tinha muito pouca coisa. Então, assim, gostei da parte de pesquisa, falei, não, quero ir direto para o mestrado. Sempre me interessou essa linha, né, de pesquisa, não necessariamente docência. Eu acho que esse é um caso de vários pós-graduandos, né, gostam da pesquisa, docência, quem tem o foco na docência, eu acho que são poucos. Exato. E aí eu prestei o programa da Exalc, que é de fitotecnia. Conversei inicialmente com um professor de planta daninha, de matologia, né? Só que no processo seletivo tinha outro candidato que ele preferia, tinha mais experiência com planta daninha. Eu passei no processo, passei bem, até por essas iniciações científicas, né, que geraram publicações, inclusive. E aí sobrou o professor Molim para mim. O professor Molim é o cara, é o pesquisador aí da parte de agricultura de precisão. Onde você colocar agricultura de precisão no Brasil, ele vai aparecer, né? Então, o pessoal é muito conhecido e um excelente orientador. Então, eu dei sorte. Eu queria trabalhar com mapeamento de planta daninha, nessa linha de mapear, de repente pegar um quadriciclo, marcar reboleira, de repente tirar foto. E aí eu fui para a agricultura de precisão, acabei não trabalhando com planta daninha, mudei. No mestrado eu fui trabalhar com um sensor de dossel, que mede basicamente NDVI, que o público aqui conhece bastante. Mas é um sensor embarcado em máquina. Né? Na época chamava Crop Circle, um sensor pequenininho. Para quem está vendo, sei lá, um livro. É um livrinho assim um pouco mais grosso. A gente trabalhou com esses sensores, esse tipo de sensor embarcado na máquina. A ideia principal, esse sensor é ativo, né? Então ele emite luz, capta a refletância, 2, 3 bandas, calcula NDVI, NDRE ou coisas parecidas. A ideia é que isso esteja na máquina, faz a leitura, processa na própria máquina e já faz uma aplicação de nitrogênio. Essa é a proposta mais refinada. Ele foi desenvolvido para isso. Acabou que mais para frente apareceu o drone, os satélites começaram a melhorar e esses sensores ficaram guardados na prateleira. Mas a ideia era essa. No mestrado eu trabalhei com cana. E no doutorado, né, terminei o mestrado, 2 anos, no doutorado eu fui seguir na mesma linha, daí quando a gente segue na mesma linha de trabalho, a gente consegue aprofundar mais, né? Então, no doutorado eu segui nessa mesma linha, sensores, cana, adubação nitrogenada, só que uma coisa que o meu orientador, o professor Molim, sempre tem forte, e continua tendo o grupo de pesquisa, né,
é que os alunos não ficam só focados no seu trabalho de mestrado, de doutorado, e sim fazem outras tantas coisas ao mesmo tempo, né, de forma paralela. Então, a gente conhece de tudo ali. Tanto que o livro que o senhor comentou saiu quando eu estava ainda como doutorando. Então, foi o professor Molim, eu como doutorando, e o outro colega também doutorando, o André Colasso, que escrevemos o livro, que saiu em 2015. Então, assim, a gente tem excelente possibilidade de avançar e trabalhar com várias áreas. Tive muito trabalho de campo em usina, então muito problema, uma prática de campo bem legal, apesar de eu não ter ido para o mercado de trabalho em momento nenhum, eu tive uma boa experiência de campo. Isso mestrado, doutorado. No doutorado tive a oportunidade de passar 5 meses fora, eu fui para a Universidade de Nebraska, né, nos Estados Unidos, para trabalhar com o desenvolvedor desse sensor, o Crop Circle. Então, a gente ficou lá, produzimos um artigo na época, retornei, defendi o meu doutorado. Antes disso, eu dei 1 ano aula na FATEC de Capão Bonito, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, em Capão Bonito, para o curso de silvicultura, ministrando aula de geoprocessamento, o pessoal da silvicultura, 2014. E aí, em 2015, eu ingressei num pós-doc que durou só 5 meses, porque aí saiu o concurso, eu passei e entrei em 5 meses ali, onde eu estou hoje, né, na FEAGRE. Então, eu costumo dizer que eu sou... Você passou no concurso para a área de agricultura de precisão, na FEAGRE. Isso, foi uma vaga, é bom até comentar, né, foi uma vaga aí que apareceu de um novo programa de pós-graduação, programa de bioenergia, que é uma parceria USP, Unicamp e Unesp. Então, tinha a contrapartida das universidades era contratar docentes. A Unicamp contratou 10 professores para esse programa. Tinha a contrapartida da FAPESP, que veio uma parte de dinheiro, e a outra contrapartida do Estado, que era dinheiro também, que esse nunca veio. Mas veio as contratações, né? Então, foi uma vaga extra e o pessoal focou nessa parte de agricultura de precisão. Que legal. Eu lá nesse concurso, eu acelerei o término do doutorado, porque ia abrir o concurso. Então, para fazer o concurso, tem que ter o doutorado defendido. Para se inscrever, tinha que ter defendido. Então, acelerei. Era condição, né? Era condição para inscrição, Defendi, demorou ainda alguns meses para abrir a inscrição, depois mais para o concurso e tudo mais, mas eu ingressei em junho de 2015 na FEAGRE. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou especialista em agricultura de precisão, porque não tem um campo específico, né? Tudo que é ferramenta aí de gestão de variabilidade, de mapeamento, eu trabalho ou consigo dar meus pitacos aí. Bacana. Conhece mais ou menos a trajetória, e hoje estou aí. Cara, é bem focado mesmo, né, na área agronômica, né, enfim. E eu acho que aqui caberia, Lucas, você explicar para o pessoal o que é de fato agricultura de precisão, né, em termos de conceito, enfim, definições, né, que é legal porque aqui o nosso público é um pouco mais generalista, né, inclusive não só de sensoriamento remoto, mas de geotecnologias de uma maneira geral. E seria legal explicar para eles o que é agricultura de precisão e a diferença, né, entre as abordagens que não são de precisão, que são mais clássicas, enfim. Legal. Bom, então, a questão da agricultura de precisão tem várias definições, tá? Mas eu vou falar de uma forma muito mais simples, que na verdade para o público de vocês é muito claro, porque o público aí do sensoramento remoto está acostumado a ver mapa, a ver variabilidade nas áreas. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer trabalhar com a agricultura de precisão. É enxergar diferenças nas áreas e tratar as áreas de acordo com essas diferenças. Na agricultura convencional, digamos assim, né, entre aspas, o que a gente tem? Tem um talhão, às vezes um conjunto de talhões, até a fazenda toda sendo conduzida do mesmo modo, com o mesmo padrão de adubação. Então, aplica uma única dose de adubo, os diferentes fertilizantes, né? População de plantas é tudo a mesma coisa, o mesmo padrão de manejo. Só que vocês sabem que as áreas não são uniformes. Né? Então, a gente tem bastante diferença. Olhando uma imagem de satélite, se a gente pegar um talhão, a gente vai ver que tem local que tem o desenvolvimento da cultura está diferente. Então, a agricultura de precisão é uma forma de fazer a gestão dessas áreas levando em conta essas diferenças. Tá? Então, até tem algumas simplificações aqui, por exemplo, que a agricultura de precisão é a aplicação desse nosso conhecimento agronômico de forma localizada.
e não fazendo uma média, uma generalização para a área toda. Basicamente, essa é a definição da agricultura de precisão, que o pessoal confunde um pouco, e até tem muita página de internet escrito nessa linha, que a agricultura de precisão é o uso de tecnologia, é o emprego de ferramentas. E não é. A gente usa a tecnologia, utiliza diferentes ferramentas para auxiliar nesse manejo, nessa identificação de variabilidade no manejo. Mas não é mandatório. A gente pode fazer agricultura de precisão com muito pouca coisa. Muito pouca informação. De pegar as pequenas áreas mesmo, o agricultor já sabe muito bem onde que ele pode plantar uma coisa, onde ele não pode, o que ele tem que fazer em cada pedacinho da área dele. Então ele está fazendo, se for ver, está fazendo agricultura de precisão, está gerindo a propriedade, assumindo essas diferenças. Só que as fazendas foram ficando cada vez maiores, e aí vai se perdendo essa capacidade de gerir cada pedacinho. E aí vem essas ferramentas, né, como o sensoramento remoto, que permite a gente voltar a enxergar a área toda e ver essas diferenças e tratar isso. Então é isso que eu entendo por agricultura de precisão. É uma forma de gestão que leva em conta essa variabilidade espacial e também a temporal, né? As diferenças ano a ano aí, que são significativas em função de clima. Safras, né, então. Eu acho assim, você explicando agora, a questão do fenômeno, né, ele ser bem granularizado, ter bastante dependência espacial, eu acho que o que ficou muito, muito evidente na sua fala é a componente estatística, ela é muito forte, né, na agricultura de precisão. Então vocês devem lidar aí com variograma, semivariograma pra caramba, aí, interpolação. Já estatística, né? A estatística aplicada ali aos fenômenos espaciais, né? Então acredito que seja bem assim, bem utilizado, né? Muito mais do que a gente está acostumado aqui em eventos pontuais específicos, né? Como localização de escolas, localização de pontos específicos, né? Poços, enfim, onde a gente consegue fazer uma coisa, uma geoestatística, mas ela não é tão dinâmica assim como com vocês, né? Então acho que é bem forte essa componente, né? Mais assim, na verdade deveria ser mais, né? Na academia, sim, a gente faz bastante coisa, mas na prática, nem sempre. Na prática, um variograma é um bicho de 7 cabeças para 95% das pessoas que trabalham com agricultura de precisão, que gera mapa por interpolação, é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, a componente espacial é sim importante. A geoestatística tradicional tem seu espaço, poderia ser melhor utilizada, mas hoje também entrando bastante a parte de machine learning, né? Mas com um potencial de magiamento que a gente tem. Exato. Eu estou pensando aqui na sua fala, Lucas, e lembrando, eu, por ser jovem há mais tempo que vocês, eu passo a ser um contador de história, né? É engraçado isso, né? Eu antes, quando era mais novo, eu tinha alguns professores mais velhos que eram contadores de história, e quando a gente juntava, eu tinha um amigo que eu dizia para ele, cara, se eu for botar tempo em tudo que você fala, você deve ter uns 870 anos, mais ou menos, né? E eu estou vendo que eu estou caminhando para o mesmo rumo, sabe? Mas eu estou me lembrando aqui porque eu comecei a estudar a parte de agricultura de precisão no doutorado. Eu fui fazer a minha tese sobre espacialização, né, de variação mineralógica, de grau de intemperismo, usando sensoriamento hiperespectral. E o meu orientador era pesquisador da Embrapa, né, já aposentado, Madeira Neto, e o meu co-orientador, Paulo Menezes, que é o cara que traz o sensoriamento remoto para as universidades, né, principalmente na área de geologia. Eu fiz em geologia. E o solo, que eu tinha feito mestrado na área de solos, e o doutorado eu fiz em solo, porque seria a interface mais amigável para trabalhar em geologia do que uma mineralogia de rochas, que seria bem mais complexo. E eu me lembro que a gente aprovou, a Embrapa Cerrados, à época, aprovou um projeto para subsidiar a tese, que era justamente a agricultura de precisão para o pequeno produtor. A gente usou, inclusive, esse termo, isso eu estou falando, comecei o doutorado em 97, defendi em 2001, né? E aí
A brincadeira era justamente essa. A gente tinha áreas assim, de 100 hectares, em que, dentro de uma perspectiva visual, principalmente com sensores multiespectrais, você não tinha uma variabilidade espacial tão grande da componente mineralógica, e que, se você fosse fazer uma aplicação localizada de insumos, você não, usando uma média, né, você chegaria a lugares em que você estaria colocando muito mais do que precisava, e, em outros lugares, uma deficiência muito grande. Ou seja, num você perde dinheiro por lixiviação de nutrientes, no outro você perde dinheiro por baixa produtividade, né? E aí a gente trabalhando com essa lógica de relações, porque os hiperespectrais, né, eles permitem, né, a visualização das feições de absorção dos minerais, e a relação, no caso do valor KR e valor KI, né, no caso, que é a relação sílica-alumina, a gente conseguir espacializar isso e mostrar para uma área homogênea de 100 hectares que você tinha 3 contextos, mesmo todos os solos ali sendo solos caoliníticos. Depois a gente foi para um contexto de variabilidade maior. E isso é muito legal, porque a nossa expectativa, havia uma expectativa muito grande quando surgiu o sensoriamento hiperespectral. No Brasil, o primeiro estudo é feito pela Evelyn Novo, depois pelo Crosta. O Álvaro foi para os Estados Unidos estudar o hiperespectral. E aí teve um colega da Embrapa, e depois eu, e o orientador do Gustavo. Então, nós estamos aí entre os 5, 6 primeiros caras que trabalharam. Eu fiz a primeira tese em solos, em aplicação. O Osmar, o orientador do Gustavo, fez a primeira tese em desenvolvimento de algoritmos e tal, de processamento. Eram pegadas distintas. Eu sempre trabalhei mais com a questão aplicada, e o Osmar mais na questão do desenvolvimento de algoritmos. E a gente via essa questão de uma potencialidade muito grande quando isso estivesse disponível de forma gratuita para as pessoas. Ou seja, você pegando as imagens, trabalhando com algumas bandas ali, você ter uma visão rápida e que não vai mudar ao longo do tempo, porque você vai ter, às vezes, uma cobertura de palha, uma coisa assim, impedindo a visualização. Mas, em termos mineralógicos, você está trabalhando com tempo geológico. Então, você não vai ter uma variação muito grande. Você teve uma área de solo exposto, você conhece aquela área e, bom, aqui eu posso fazer esse tipo de manejo integrado. E depois comecei a ver, né, principalmente vendo os alunos que participavam do grupo de pesquisa do professor Dematê na Exalc, né? Já tive a oportunidade, ele foi da minha banca de doutorado, depois a gente já tive em bancas de alunos deles, a questão de sensoriamento proximal, que para mim era uma coisa interessante, né? Você trabalhar aqui, sensoriamento proximal, você pressupõe a distância, né, no sensoriamento remoto, e de repente você tem um sensoriamento proximal. Eu falei, você diminui. Essa distância está diminuindo, né? E achei muito legal essa questão, porque justamente esses avanços desses sensores, né? Mas você tocou num ponto que eu acho interessante, Lucas, que é a descoberta recente do pessoal do agro do NDVI. Eu acho isso sensacional. É bom que abre portas para os outros, né? Também. Eu acho que, assim como para a gente também, do sensoramento remoto, todo mundo. Cara, o tema não é nem índices espectrais ou modelagem espectral da vegetação, que eu acho que seria o correto. É simplesmente índice de vegetação, aí uma barrinha NDVI. Então, todo mundo começa por aí. Mas é legal é bacana você começar por aí, porque ele é consolidado pra caramba. E depois você entender que existe um universo. Inclusive, existem classificações de modelagem espectral da vegetação diferentes, né? Ou seja, diferentes abordagens para você conseguir modelar esse comportamento espectral, né? Isso é muito legal. E é legal também ver o pessoal do agro e tal começando esse movimento, e a ideia é que a gente consiga caminhar junto aí. Isso aí. Esse termo, né, do sensoramento proximal é uma coisa que o pessoal mais tradicional das geotecnologias, do sensoramento remoto, não gosta, né? Na verdade, foi um termo que veio mais porque a gente começou a ter sensores embarcados, sensores ali próximos, né? O espectrômetro ali próximo da cultura, e se deu meio que esse nome. Também
Se for pensar, não é o correto, né? Se for pensar, seria sensoramento remoto próximo e sensoramento remoto orbital, distante, né? Seria uma divisão melhor. Porque praticamente todos os sensores, quase todos, são sensoramento remoto, dos sensores proximais que a gente chama. Né? De uma forma ou outra, são sensoramentos remotos, salvo esqueci agora o nome, um penetrômetro vertical, alguma coisa assim, você está cortando o solo. Tem um sensor lá na Europa que é um pêndulo, passa sobre a vegetação, então quanto mais vegetação, mais pêndulo vai para trás, mas são as pouquíssimas exceções. A maioria é sensoramento remoto mesmo. E aí entrou o NDVI, começou a ser falado agora bastante, agora o quê? Que eu digo, uns 5 anos, acho que é por aí, não é muito mais do que isso, não. Porque os satélites começaram a ser mais utilizáveis na agricultura, talvez principalmente por conta de Sentinel e por conta das constelações pagas, né? A Planet faz muito barulho na agricultura. Antes disso, Landsat, uma imagem a cada 16 dias na agricultura é um problema sério, né? A gente tem bastante nuvem, então às vezes passa a safra inteira e não tem uma imagem para a gente usar. E aí começou a ser falado, entrou junto com isso, entraram os drones, né? Os drones, aeronave remotamente pilotada, ou VANT, ou como preferirem, os drones chegaram. No começo todo mundo achou que ia salvar o mundo, dava para fazer tudo com drone, ia desbancar satélite, qualquer outra coisa, né? Ia dar para plantar com o drone, colher com o drone e tudo mais. Mas agora já está todo mundo mais pé no chão, né? Então são tecnologias que se complementam. Algumas aplicações faz muito mais sentido, outras a gente não tem satélite que tem o que o drone tem, que são, sei lá, pixels de poucos centímetros. A gente quer medir falha, alguma coisa assim, o drone é o drone que a gente precisa hoje. Então, são tecnologias complementares. Mas aí é que se começou a falar, né, de sensoramento remoto, imagem, aí vem o NDVI, eu não sei também por que o NDVI, só o NDVI. Mais fácil de processar. É bem mais fácil. Você precisa de 2 bandas só e uma equação bestíssima, né? E a DJI também criou um Phantom 4, um deles aí, que já fazia o levantamento de NDVI. Então, você já fazia a varredura da área com índice de vegetação. Você já via ali no teu... Você podia estar salvando isso, mas você já via na tela do seu celular como é que estava o verdor ali da tua vegetação. E a grande vantagem do drone, a meu ver, você quer investigar alguma coisa, você sobe e pronto. Não dá para você fazer um monitoramento constante, né? Porque haja bateria. Me lembro outro dia, eu participei de uma reunião, isso eu acho que foi antes, um pouquinho da pandemia, enfim, eu acho que sim. Me chamaram para uma discussão porque queriam monitorar unidades de conservação usando drone. Eu falei, vocês têm noção da quantidade de bateria que você vai precisar? A quantidade de máquina para processar as imagens? Você vai ter uma varredura diária da tua unidade de conservação? Não, o drone é o seguinte, cara, alguém foi lá e gerou um problema na cerca, você sobe e monitora. Você não vai ficar fazendo varreduras diárias. Cara, usa satélite. É muito mais simples, muito mais tranquilo. Era uma área grande e tal, mas é justamente a questão da coqueluche, né? O drone chegou e tal. Me lembro quando a gente começou a discutir sistemas sensores, o curso Sistemas Sensores, algumas pessoas me perguntavam, mas você vai falar de drone? Eu falei, drone é plataforma de aquisição. O que eu colocar é o sistema sensor. Então, cara, eu posso ter um LiDAR no drone, eu posso ter um SAR no drone, eu posso ter um hiper no drone, eu posso ter um fotográfico. Enfim, o céu é o limite, um termal, né? Aliás, eu posso ter isso em celular hoje, tem câmeras termais, termográficas, LiDAR, enfim, você tem isso para celular. Então, a questão é o sensor, o que me interessa é o sensor. Plataforma, já orientei dissertação, você falando da questão do proximal, já orientei dissertação e que o sistema sensor era o celular do cara na altura do peito. Tirava as fotos, depois processava para ver o nível de recuperação de áreas degradadas por mineração, usando determinadas técnicas, né? É um sistema sensor, mas é um sistema remoto, porém próximo, né? Tem um colega que
que ele comenta, né? O Daniel Duft, ele comenta que as ferramentas básicas do agrônomo hoje é um canivete e um drone. Né? Então, o drone, né, se for pensar, para ser nosso olho em cima da plantação, fantástico, né? Imagina você na beirada da plantação, você levanta voo, você vê, se estiver vendo alguma coisa diferente ali no meio, aí você vai lá ver. Fantástico. Agora, para algumas aplicações de processamento, de monitoramento constante, não tem muito sentido, né? Você acaba tendo até que degradar a imagem para conseguir processar e obter. Às vezes é mais problema do que solução, a resolução. Exatamente. Eu vi um estudo, inclusive coloquei para os meus alunos apresentarem em seminários, né? Peguei acho que foi do Simpósio de Sensoriamento, acho que 2017 ou 2019. Os caras tinham 4 fazendas, aí eles calculavam o NDVI e percebiam na imagem do sensor orbital que haviam valores baixos. Aí eles pegavam um drone e iam ver o que era. Aí percebia que era falha de cultivo, né? Às vezes era um problema de praga, às vezes era um problema de pisoteio de gado, enfim, e que estava ali, tinha algo que realmente justificava um NDVI baixo, né? Apesar do NDVI saturar a beça, a vegetação, principalmente quando o índice de vegetação está alto, quando a vegetação é vigorosa, né, fotossinteticamente ativa. Mas é um índice fantástico, validado no mundo todo, e o importante é, como o Gustavo disse, é a gente expandir, né? Expandir e ir para outros sistemas sensores. E dentro dessa perspectiva, já que estamos falando aí de sensoriamento remoto na agricultura de precisão, quais são as maiores aplicações que você vê, Lucas, hoje, para as pessoas que querem começar tanto na área de agricultura de precisão como sensoriamento remoto? O que você acha que o cara precisa focar para que ele possa se dar bem nessa integração dessas duas áreas? Professor, tem tanta coisa aí, né? A gente pensando no sensoramento remoto, a primeira coisa é entender o que é o sensoramento remoto, entender comportamento espectral, né? O que aquela imagem tem, né? Composição de bandas, cada banda tem um determinado, espera-se um determinado comportamento em vegetação sadia, em vegetação senescente, em vegetação doente. É preciso entender essa parte, né? Da teoria da coisa, realizar os processamentos, sabendo o que está fazendo. A gente vê bastante equívoco aí, né? Desde de utilizar a imagem. Eu vejo que o senhor comenta, né, alguns podcasts que não tem que corrigir radiometricamente a imagem, né? Corrigir a correção atmosférica, que não necessariamente teria que fazer, né? Transformar o dado depende do caso. Então, assim, tem que fazer, não tem que fazer. A gente pega algumas imagens muito... A gente quer ver a imagem, vê tudo meio azul lá. Você fala, pô, por que isso aqui tá azul? Ah, não, porque a vegetação é meio azul mesmo, quando você olha de cima. A gente tem que saber, né, o que fazer, o que não fazer, o que são os índices de vegetação de fato, o que dá para enxergar, o que precisa. Então, preciso de 5 metros de resolução, 5 centímetros de resolução. Nós tem toda essa parte teórica, obviamente, mas a parte de manipulação disso daí também, né? Então, assim, o profissional hoje, claro, ele tem que entender essa teoria, sem dúvida alguma, né? Entender por que está fazendo os processamentos, o que é possível obter. E às vezes, também é interessante ter essa ideia do processamento, fazer de fato, né? Aprender talvez um software. Hoje, inclusive, uma tendência para a agricultura de precisão ou para a agricultura de forma geral são as plataformas web. Né? Então, empresas, ou as empresas, por exemplo, a gente pega lá uma grande empresa de máquina que tem a sua plataforma e ali tem imagens gratuitas sendo processadas. Sentinel é o que eles têm trabalhado mais. Tem algumas têm Landsat também. Às vezes, algumas têm opção de ter a Planet, se você pagar. É uma outra tendência de ter essas plataformas, e muitas vezes elas têm algumas análises embutidas nela. E você, não sabendo do que se trata, você acaba fazendo análise fazendo algumas inferências equivocadas, tá? Seja, por exemplo, por pegar uma imagem na época que não é adequada. Você vai trabalhar com NDVI no pico vegetativo das sojas. Você vai ver a mesma coisa ali no campo, né? Então, tem momento adequado para essas coisas e essa tendência de plataforma veio para ficar, sem dúvida.
tá? É uma facilidade enorme. Para o agricultor depende da plataforma, para o agricultor depende da plataforma, é mais para o gestor ou mais para o consultor. Mas são ferramentas fantásticas. Eu mesmo aqui tenho parceria com 2, 3 empresas hoje, e dependendo do que eu for fazer, eu vou lá na plataforma, muito mais fácil do que abrir QGIS, baixar a imagem, plotar a imagem, calcular NDVI. Você vai lá e já tem o que você precisa, mas você sabe que ali, na hora que você olha a imagem da Landsat, a Sentinel, e você vê que eles têm a mesma resolução, bom, alguma coisa já foi feita de manipulação. Você fica meio travado, né? Então você sabe, pô, foi feito, será que tá certo isso? Não tá? Então, assim, acho que essa é a tendência aí. O pessoal tem que saber lidar com essas coisas, porque hoje tem grandes empresas fomentando o uso dessas tecnologias no campo. Tem a tendência, até na Europa tem essa questão de subsídio, né? Usa tecnologia, usa agricultura de precisão, faz agricultura de precisão, coleta imagem, faz uma adubação localizada. Bom, você vai ter subsídio. Lá tem subsídio para tudo, né, na verdade, mas você tem essas coisas e é uma tendência. É bem bacana. Eu acho assim, o profissional, não só da agronomia, que eu extrapolo para todo mundo que trabalha, com o mínimo que seja de componente gel, ele tem que ter a mente aberta, né? Isso é uma coisa muito boa da minha formação e da formação do professor Gustavo também, que é geografia, onde nós sempre tivemos contato com várias áreas, né? Porque é isso que compõe a nossa, que a gente chama de geograficidade, né? Que é como você entende e interpreta os fenômenos que se dão na superfície terrestre, né? E como eles se relacionam entre si, e você vai puxando um fiozinho até chegar no porquê, né, de tudo, e vai entender que existem N fatores envolvidos, sociais, econômicos, físicos, né, químicos, biológicos, enfim. Então a gente meio que já está acostumado a incorporar tendências e tecnologias, né? Então, começamos com cartografia. Então, todo mundo tem que entender de cartografia, né? Aí depois vieram os SIGs, de fato. Então, fomos inseridos essa parte de software e agora programação também, né? Então, dentro do escopo da programação, plataformas web, assim como você citou, esses dias eu fiz uma primeira sprint para um colega de uma empresa de agricultura de precisão, onde era basicamente o back-end, né? Então, toda a parte de metodologia e algoritmos, sem ser o que vai para o usuário final, mas tudo isso baseado em cloud, no Google Earth Engine. Então, eu construí um monte de funçõezinhas que o cara dava um polígono lá da propriedade dele, né? E aí a gente pega todas as Sentinel-2, né, que o pessoal, igual você falou, costuma, as gratuitas, né, são bem focadas no Sentinel-2. Eu quero todas as Sentinel-2 de 3 anos, sei lá, né, acho que são 3 anos que eles costumam ver essa questão de safra, né, entre safra e tal, e com, sei lá, 1% de nuvem lá no polígono do cara. E aí, a partir disso, você executa um monte de processamentos, calcula NDVI, calcula EVI, tem uma questão lá de estresse hídrico também, enfim. E tudo isso sem o cara onerar a máquina dele em um bit, sabe? É tudo lá na nuvem. Aí ele só baixa o resultado, só o finalzão para ele. E aí ele tem toda aquela questão de zonas de manejo e tal. Então eu acho que o cara ter a mente aberta para isso, de tipo assim, todo mundo está utilizando esse tipo de tecnologia, né? Esses sistemas sensores mais novos, imagens de melhor resolução, né? De resolução mais refinada, modelagem espectral do tipo tal. Então, corre lá para aprender, né? Faz esse esforço, porque você vai sair muito na frente, não só em termos de mercado, porque muita gente fala de mercado e salário alto, isso, não sei o quê, mas você tem que conhecer, antes de você querer uma super vaga e, sabe, trabalhar num lugar e ganhar milhões, você tem que entender o que você está fazendo, né? E passa por esse processo de assimilar novos procedimentos, né? Processamentos, novos dados, enfim. Então, você pegar esse bolo, né, onde tem cloud computing, programação, SIG, e entender de como o seu alvo funciona. E aqui eu acho que
isso vale para a vegetação, né, para o plantio em si e para o solo também, que eu acho que o solo é muito importante para vocês, né? E assim, agregado nesse contexto, eu colocaria também a geoestatística. Porque, como você falou, o pessoal sabe que isso vai interpolar e gerar um resultado tal. Mas analisar aquilo que é o complicado, né? Então, eu acho que o pessoal focar nesses pilares, assim, né? Geoestatística, um pouquinho de programação, SIG, né? E essas plataformas... Sensoriamento. O sensoriamento remoto, né? Os fundamentos aí, e essas plataformas web... Cara, eu acho que dá muito bom, sabe? E a potencialidade que a gente tem, a capacidade de inovar dentro desse setor, que é gigante dentro do Brasil, né? É imensa. É imensa. Eu incluiria, além dos sistemas tradicionais óticos, a possibilidade também agora da utilização de dados SAR. Exatamente. Eu fiz alguns cursos avançados, os treinamentos ARCET, né, da NASA, e os últimos foram todos de monitoramento de cultivos utilizando dados SAR, que é muito legal a lógica, né, de você mudar o coeficiente de reto espalhamento em função do crescimento da planta. Você sai de um reto espalhamento especular para um mais volumétrico, chega ao double bounce dependendo da espécie, e aí depois você colhe e aí você volta a especular. Então, essas oscilações são muito legais. As aplicações no agro, né, no cultivo, com SAR são maravilhosas, porque os alvos de cultivo eles são coerentes, né? E a gente gosta de analisar alvos coerentes, onde a vizinhança é incoerente, porque a gente consegue ter esse contraste, né? Essa diferenciação. Então você tem essa coerência porque tá todo mundo ali foi plantado no mesmo dia, né? Então, com o mesmo espaçamento, né? Ou pelo menos bem próximo. Uma tendência de orientação. Com a tendência, né, de orientação, e geralmente o entorno do cultivo ele tem, né, contornos menos antropizados. Então você tem alvos que não são coerentes. Né? E aí a gente consegue... da gente trabalhar com dados SAR em vegetação nativa. Exatamente. Os índices de vegetação SAR, exato, eles são validados todos em áreas de cultivo. Então você a tem maioria ferramental imenso. foi proposta em áreas de cultivo, né? Exatamente. A maioria foi desenvolvida para áreas de cultivo. A maioria dos índices SAR foram desenvolvidos com essa finalidade. E aí, quando a gente vai para áreas de vegetação nativa, o negócio já não tem essa coerência toda, né? Exatamente, não surte o mesmo efeito, né? E a gente não usa, né, essa questão do SAR, né, esse tipo de imagem na agricultura de precisão, né, na agricultura aí, pensando no espacial, né, no manejo da variabilidade, a gente não tem nada. Começou-se a se falar aí, por conta do Sentinel-1, né, começou a se falar, o pessoal já veio, então isso aí dá para usar, porque a nuvem não impacta e tal, e vamos usar, mas não é a mesma coisa, o processamento... né, o senhor Gustavo fala aí, o processamento é muito complicado, né, muito mais trabalhoso, não é algo trivial, não. Resolveria, ou talvez resolverá o problema da nuvem, mas ainda é algo muito, muito pouco explorado. E aí entra a questão, o Ferreira estava comentando antes, né, do que o pessoal da geografia, né, que tem essa familiaridade um pouco mais com espacialização e tal, e aí a gente vem na agricultura. Na agricultura, a gente está anos atrás, décadas talvez, no que a gente pode obter desse tipo de tecnologia, de sensoramento remoto como um todo. E aí eu enxergo dois principais fatores, né? Primeiro que a agricultura, ela é mais... os agricultores, os produtores, né? Historicamente tem uma resistência maior à tecnologia, agora a gente está vendo uma mudança de geração, talvez até por isso que a gente começa a falar de outras coisas, mudança de geração, e os filhos agora assumindo e já tendo mais essa familiaridade com o digital, então começa a se utilizar, mas também os cursos de agronomia, principalmente, tem curso hoje que tem uma disciplina de sensoramento remoto, e aí o cara... E olhe lá. E a agricultura de precisão, às vezes, não tem nem eletiva, né? Nem optativa para fazer. Então, o cara não sabe fazer programação, às vezes tem na grade, né? Uma disciplina de programação lá no primeiro ano. Acho que o aluno do primeiro ano está se preocupando com a programação. Não, faz o código básico lá, entrega, e não está nem aí. Quem trabalha com programação,
Vejo Ferreira aí mesmo, né? Já começa pensando as coisas em matriz, né? Em código, um negócio que abre horizontes. E hoje, o pessoal da agronomia, da engenharia agrícola, né? Que é o curso que eu dou aula, aluno que tem a experiência de sensoriamento remoto, ou agricultura de precisão e programação, os caras são disputados a tapa pelas empresas. Uhum. Então, você não tem nenhum para me indicar? Eu falo, não tenho. E mesmo se eu tiver um bom, eu também não indico, porque senão ele vai me roubar. Não tem que esconder, porque eu já indiquei, eu já perdi alunos assim. Mas não tem. Então, o cara que está aí pensando no futuro, esse é um campo sem volta. Mas não pode ficar dependente do currículo, porque não tem. O currículo não tem. Exato. E se Tem que tiver correr o por básico, fora. tem que correr por fora. É estágio. Comecei falando lá que aproveitei, fiz vários estágios e tal. Tem que ser nessa linha, né? O cara não pode ter medo de provar, de experimentar as áreas. Então tem que conhecer. Se gostou dessa linha que a gente trabalha, legal, aí vai aprofundar. Fundamental. O graduando, ele é obrigação dele ter a mente aberta, né? Eu acho que ele tem que, igual você falou lá no começo, tem que aproveitar tudo. Cara, eu fiz estágio, eu fiz 3 iniciações científicas, porque eu queria experimentar, né? Você tem que saber o caminho que você quer seguir. A graduação ela vai te indicar, ó, tem essa portinha, essa aqui. A gente te mostra o básico disso. Se você quiser se aprofundar, você mesmo abre essa portinha e anda o caminho. Então, assim, procure, busque, né, todos os materiais. Tem muita coisa na internet, tem muito curso na internet, né? E hoje em dia tem essa perspectiva de, que é uma palavrinha que a gente gosta muito, que é de integração, né? A gente está aqui 2 geógrafos conversando com um agrônomo, né? Então, que é coisa que não acontecia com facilidade, a não ser em eventos específicos, presenciais, não sei o quê. Então, assim, hoje a gente tem a possibilidade de integração com todo mundo. Temos a nossa comunidade lá do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que tem gente de todas as formações. E todo mundo posta dúvidas lá, sugestões e tal, trabalhos interessantes. E isso que o graduando tem que estar ligado. Ele tem que estar antenado nisso. Entendeu? Ele tá com dúvida em alguma aplicação de alguma coisa. Pô, mas tem um cara lá da geologia que ele pode entender. Vai atrás do cara da geologia. Com certeza tem alguém no Instagram, em comunidades, fóruns, que é geólogo e trabalha com o que você tá afim de trabalhar, né? E já passou por um monte de obstáculos aí. Você tem acesso direto ao cara. Entendeu? Você não precisa ir lá na lista telefônica e ligar. Você tem o perfil do cara. Né? É mais fácil. Bom, eu tenho visto. Eu não sei se o Lucas compartilha dessa mesma percepção minha, ele que está na docência no dia a dia, mas eu tenho visto nessa geração que está aí, essa que está fazendo a graduação, uma desmotivação muito grande, um nível de superficialidade muito grande, uma falta de desejo em vários campos muito grande. Eu dizia antigamente que o cara terminava uma disciplina de introdução ao processamento de imagens comigo e talvez no semestre seguinte ele esquecesse das coisas, por uma questão seletiva, guarda aquilo que interessa e tal. Cara, agora, se você tiver um feriado de uma semana para outra, ou seja, o cara aprendeu hoje, pintou um feriado na semana seguinte, na semana posterior, quando ele vai apresentar o que ele aprendeu na primeira semana, ele já não lembra mais o que ele viu há 3 semanas atrás. Então, eu não sei se essa questão de redes sociais, de acesso rápido à informação, de mastigação de informação, e só aquilo que interessa, porque os algoritmos fazem isso, eles mostram aquilo que você está acostumado ou gosta de ver, então o contraditório não é apresentado, as coisas distintas não são apresentadas. Eu não sei o que está acontecendo, cara, mas eu estou muito preocupado com essa geração que está aí. Eu falo porque o agro hoje tem uma perspectiva muito ampla nessa área. A gente entra em sala de aula, eu dei aula agora os 2 últimos semestres para agronomia. Eu entro em sala dizendo, gente, ó, o mercado demanda isso. Eu tenho alunos hoje, ex-alunos meus, que estão na comunidade, que são moderadores lá da comunidade, que trabalham em empresas para o agronegócio,
E os caras estão... Outro dia eu dei um mini curso de 6 horas e meia de índices de vegetação, terminou, um deles virou para mim e disse, pô, professor, aquele índice que você propôs de profundidade de feição, aquele que você desenvolveu, cara, o pessoal gostou muito, a gente já está vendo a possibilidade da integração com os dados SAR, porque isso vai dar uma resposta para a nossa plataforma, porque a gente vende esse tipo de serviço para o produtor e para o consultor que dá suporte para o produtor. Falei, olha aí essa cara dos caras. Mas a meninada, cara, eu entro em sala e falo, moçada, é o seguinte, ó, o mercado está demandando isso. E os caras olham para você com aquela falta de desejo, cara. Que sabe, eu não sei, na idade deles, isso não é saudosismo besta da minha parte, não. Eu não tenho esses saudosismos que a gente tem de dizer, porque na minha época era melhor. No meu tempo era melhor. Isso é bobagem. No meu tempo era muito pior. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha um streaming, não tinha um monte de acesso gratuito a imagens satélites. Era muito mais ralação. Mas, cara, eu não vejo nessa moçadinha que está aí. E eu falo porque eu acompanho, cara. Eu tenho filhos mais velhos até do que eles. E eu vejo essa moçada, cara, com um desânimo. Eu não sei se é reflexo de pandemia, eu não sei se é rede social, mas essa moçada, cara, você mostra e os caras olham e falam, tá. Aí depois que se forma, que vai para o mercado, aí volta. Cheio de demanda. Pô, como é que eu aprendo isso? Eu falo, amigo, agora acabou. Agora você já se formou, entendeu? Agora você tem que correr atrás por fora, porque o negócio é outro. Cara, tem gente que vem atrás de mim para pedir para aprender ciclo básico de processamento que aprendeu comigo supostamente aprendeu comigo na graduação. Eu vejo que não aprendeu, né? Eu não sei se o Lucas compartilha dessa mesma visão, desse mesmo sentimento, mas isso tem me deixado muito desmotivado, muito preocupado com o futuro dessa moçadinha. Eu não tenho essas várias gerações de aula, né, de alunos, então não tenho toda essa experiência, né, professor? Então eu peguei meio que essa geração de fato. Eu sinto que a maioria dos alunos realmente não tem esse interesse no momento. Por 18 anos entrar na faculdade, realmente não tem essa maturidade, né? A maturidade que antes tinha. Né? Talvez antes, com 18 anos, a gente tinha. Com 18 anos, sei lá, meu pai, minha mãe já trabalhava fazia 5 anos com 18. Então já tinha maturidade. Hoje, eu mesmo não trabalhei. Entrei com 18 anos na universidade, mundo totalmente diferente. Você está preocupado com outras coisas que não essa de aprender a programação no primeiro ano. Onde que eu vou usar esse negócio? Aprender fisiologia vegetal. Poxa, eu fiz fisiologia vegetal na graduação, na pós-graduação, não gostei de nenhuma delas e hoje eu sinto falta. Eu deveria ter aproveitado muito mais. Então, assim, eu acho que muitas vezes o pessoal não vê aplicação naquele momento, está pensando em outras coisas. A maioria. Tem uma minoria, sim, acho que desde o começo é muito focada. Pelo menos no Unicamp eu sinto esse foco aí de uma parte da turma, mas outra parte realmente, aquele que vai chegar lá na frente e falar, putz, eu devia ter feito. Aí corre atrás. Comigo também já aconteceu. 2, 3 alunos que vieram cursar como aluno especial a disciplina de pós, mas que já tinha feito a disciplina na graduação. Entendi. Então, não sei, acho que o pessoal não vê aplicabilidade. E esse tipo de coisa que a gente trabalha, a gente estava até comentando antes também, né, nos bastidores aí, é algo que sai um pouco do normal, né? Um pouco. É a experiência que vai fazer a gente entender como é que funciona, vai ver os bugs. Hoje mesmo eu dei aula para o pessoal ali, começou a dar problema, na hora que você bate o olho, você já saca, ó, é esse o problema. Vai lá e resolve. Agora, se for uma pessoa achar... Mas ontem eu estava com um problema de iniciante. Tinha uma análise que não rodava no QGIS, coloquei até na comunidade, né? O professor até respondeu lá, tenta fazer isso, tenta aquilo. Era um acento no I. Índice de vegetação, vegetacão, ok. Tinha um acento no I. O nome do arquivo. A ferramenta do Saga não rodava, só o Saga não estava rodando. Todos os outros... E hoje na aula foi a mesma coisa. Na hora que vi ali, falei, não, é isso. Outra coisa, né, é projeção. A gente vai pegando a experiência. Então, cara, se ele faz estágio, se ele faz uma iniciação científica, TCC, estágio, né, e tem que trabalhar com aquilo, esse cara vai aprender e vai correr atrás. Agora, o que está fazendo a disciplina realmente é complicado. Às vezes o cara quer ir para a área de máquinas, ele quer trabalhar com projeto de máquinas, o engenheiro agrícola, né, que a gente está formando. Por que eu estou vendo imagem? Não quero saber desse negócio.
Então é muito foco, né? Mas acho que isso tem, né? O pessoal não consegue focar. Você dá meia hora de aula, você vê o pessoal já dormindo, já... no celular. No celular, desvia bastante. Esse é um problema. A gente tem que tentar ver o que faz, né? É complicado. Eu com 18 anos, eu estava dando aula. Começando a minha carreira de professor com 18 anos. E eu acompanho há muito tempo. Sempre houve isso, mas assim, eu tenho visto uma moçadinha muito desmotivada, muito, sabe, sem vontade de querer correr atrás. Né? Isso se reflete também, você vê os caras muito tempo na casa dos pais e tal. Na minha geração, a gente queria sair fora rapidinho, ter o nosso espaço e tal. E hoje a moçada não tem essa preocupação, né? Enfim, é algum conflito de gerações aí. Eu espero que isso... São outros tempos. Eu espero que isso se resolva com um pouco mais de agilidade, porque eu vejo que muitas vezes eu sou o cara mais empolgado da aula. Aí eu falo, tem alguma coisa errada. Se eu que estou caminhando para o fim de carreira, já sou o cara mais animado aqui, tem alguma e às vezes você está na 10ª aula do dia já, né? Exato, mesmo ou assim da semana, né? Você está ali ralando e tal. Cara, e eu consigo manter, isso é uma característica que eu tenho. Eu nunca começo um semestre animadaço e depois deixo cair, não. Eu começo sempre com o mesmo padrão de alegria, de animação, e mantenho ao longo do semestre, ou seja, da primeira à última aula, porque os alunos não têm nada a ver com isso, né? Não é porque estou cansado, ou porque está chegando num fim de semestre, com um monte de coisa pesando, e com o tempo também isso começa a pesar mais, mas os caras não têm culpa disso, né? Então eu mantenho um padrão ali de estabilidade. Mas eu há muito tempo que eu penso muito na questão de formação de pessoas, né? O Lucas comentou, é mais comum as pessoas se dedicarem mais à pesquisa do que ao ensino. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o ensino, essa era uma pegada muito grande. Eu trabalhei muitos anos em formação de professores, eu dei aula, antes de ser de universidade pública, eu dei aula em universidade particular, em cursos de formação de professores, e é muito legal você trabalhar com essa questão. Eu hoje tenho um mestrado profissional na UNB, que a sede, inclusive, é federal, é a Escola de Engenharia de São Carlos, né? A UFSCar. A UFSCar não, a USP de São Carlos. E o pessoal, um colega da Engenharia Ambiental, que coordena, o Tadeu. E a gente, é a coordenação nacional, um mestrado em rede nacional. E é para ensino das ciências ambientais, e é só com professores. Cara, é uma delícia. Você trabalhar com professor é um grande barato, porque você vê a realidade do cara, como é que é o dia a dia dele, quais são as demandas. Aí ele percebe muitas vezes que ele está ensinando algum conceito equivocado. Isso é muito legal, é muito, muito gratificante mesmo. Mas, Lucas, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que você nos trouxesse aí algumas perspectivas futuras. O que você enxerga de perspectivas futuras para essa questão do sensoriamento remoto na agricultura de precisão e na própria agricultura de precisão? Legal, professor, vamos lá. Bom, eu enxergo com muito que o nosso futuro aí a gente vai ter muita aplicação da parte de machine learning, da parte de visão computacional. Eu acredito que com toda essa base de dados que a gente tem de imagem, capacidade de imageamento com drone, no detalhe, eu acho que o futuro aí nos reserva bastante coisa nessa linha de modelagem, né, de, por exemplo, predizer e conseguir dizer onde que tem planta daninha para eu fazer uma aplicação de herbicida. Isso a gente já tem, né? A gente já tem, mas eu espero que isso vai melhorando cada vez mais. A parte de pragas, de controle fitossanitário, manejo fitossanitário, é uma parte que a gente tem muito pouco na agricultura de precisão. Então, né, esse pensamento espacializado, né, de às vezes eu tratar um pedacinho da área e não tratar outro pedaço. Isso é uma coisa que a gente tem muito pouco ainda, e o potencial de retorno é enorme, porque a gente tem produtos caríssimos que são aplicados, e tem todo um apelo ambiental para cada vez a gente utilizar menos isso.
Então, tem potencial enorme. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir mapear esse tipo de praga. Ou pragas de forma geral, inseto, doença, porque é algo dinâmico, algo que se desloca. E algo que, dependendo do problema, você fez o mapeamento, não identificou a praga, mas ela estava lá, de repente, em uma semana, você perde a lavoura. Então, tem um risco muito grande também. Eu acredito que o sensoramento remoto aí das diferentes formas, né, orbital, drone, câmera em máquinas, tende a evoluir bastante para a gente ter cada vez um controle fitossanitário melhor, falando de planta daninha, doença e inseto. E aí com as plataformas, né, cada vez melhores. Plataformas web também, para facilitar a vida do usuário final. Acho que essa é uma tendência sem volta, grandes empresas fomentando isso, mas sempre para ter a plataforma tem que ter os especialistas por trás, né? Então quem está fazendo os algoritmos, quem está colocando as aplicações, os agrônomos, os técnicos mais de campo para saber o que faz sentido, que às vezes vem aí um computeiro, é um cara que entende muito de algoritmo e não sabe qual que é a dor do agricultor, o que ele está preocupado. Exato. Às vezes o cara está pensando, eu conseguia contar folha. O agricultor olha para ele e fala, o que você quer contar folha de milho, rapaz? Eu quero saber quando que eu tenho que plantar, quanto que eu tenho que aplicar. É isso que eu estou preocupado. Eu não quero saber de folha de milho. Então, essa integração de conhecimento, essa multi ou usar bom senso também, né? Oi? Usar o bom senso, né, nessas análises é fundamental. Eu acho que assim, a gente vai ter, muito se fala de robótica, né? Robótica talvez, a gente vai ter robozinhos no campo, mas esses robozinhos aí, sensoramento remoto, né, visão computacional, imaginamos aí, essa questão que o senhor comentou, né, de satélite, o satélite vê alguma região com problema, mas de antemão não se sabe qual que é esse problema, identificou uma região, deu um alerta, ela negativo ou positivo. Vamos dizer, simplificando, o índice de vegetação baixou ou aumentou demais, não era esperado, num canto da lavoura. Mas pode automaticamente, isso daí está na nuvem, para um alarme, o drone vai lá mais próximo, tenta identificar o que tem ali, não identificou, ou identificou alguma possibilidade, vem para o gestor, ele só olha na tela do computador, do tablet, fala isso, não é, e bate o martelo e já sai o robozinho lá aplicar. Esse é o tipo de agricultura que o pessoal está pensando. É para todo lugar? O pessoal está pensando isso daí, está pensando numa agricultura altamente tecnificada. O Brasil é um campo muito diverso, né? Agricultor familiar, pequena propriedade altamente tecnológica, pequena propriedade que não tem o trator, não tem um trator para fazer a operação. A gente tem áreas enormes, tratadas intensivamente, com muita tecnologia, muito cuidado, agricultura de precisão, e tem áreas enormes largadas, com produtividades baixíssimas. Tem N cenários. Então, para a gente não vai ser em todo local isso, mas enxergo muito potencial nessa linha de vegetação, né, de praga, de identificar momentos para fazer aplicação, alertas, e também a gente tem a parte do solo, né? O solo... Ferreira colocou, que é fundamental para a gente, é o substrato para o desenvolvimento da planta. Então, muito do que a planta está expressando e produzindo é conta de algum tipo de variação do solo. Inclusive, por muitos anos, a agricultura de precisão se restringiu à aplicação de fertilizante em taxa variável, olhando para a parte mais superficial do solo. Mas hoje está mudando, porque não é só essa parte superficial, de 0 a 20 centímetros, que interessa para a gente. Tem muita coisa impactando. Então, a gente tem sensores olhando para o solo também, né? Sensoramento remoto, ou com princípio de sensoramento remoto, que são os espectrômetros mesmo. Então, medindo espectro de solo e tentando, quantificando propriedade do solo, argila, até teores nutrientes, dependendo da técnica, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho para conseguir uma agricultura mais sustentável e rentável. Acho que é isso o nosso foco. Maravilha, maravilha. Eu estava vendo uma coisa que me chamou muita atenção, porque tem muita gente que critica, né, a atividade agrícola pelas questões ambientais, e eu vejo que uma coisa não exclui a outra, e as coisas podem conviver de forma sustentável e de forma pacífica, né? Porque você tem que produzir alimento, você tem que manter as pessoas vivendo, né? E eu acho interessante quando eu faço, por exemplo, uma modelagem de sequestro de carbono,
e os alunos percebem, por exemplo, a importância das áreas irrigadas em termos de sequestro. Ué, então a gente poderia usar isso como argumento. Eu falei, poderia, se você se apropriar disso, você tem argumento para justificar que está sequestrando, que está produzindo biomassa, e está tudo certo, né? Então, eu vejo com bons olhos essa questão das perspectivas futuras, principalmente para a gente aumentar a produtividade, reduzindo muitas vezes as áreas, né, tendo mais eficiência, reduzindo áreas, e com isso também a gente incluir sempre uma visão mais social, né, desse pequeno agricultor, dessa agricultura familiar, desse cara que precisa do apoio, do extensionista da atividade de extensão agrícola, né, de extensão rural, e cada vez mais se popularizar isso e para isso se tornar mais acessível e, se possível, de graça, né, para boa parte das pessoas, para que eles possam realmente desenvolver-se e não, né, abandonarem suas áreas ou terem problemas em termos de produção. Eu acho que é um desafio e fico muito feliz de saber, Lucas, que do outro lado tem pessoas como você preocupadas com essas questões e ensinando e criando aí uma geração de profissionais na área de agricultura de precisão. Além disso, tem os cursos, né? Você tem um curso de geoestatística que você oferece e tem um outro também de agricultura de precisão, né? Isso. E eu acho que é bem, bem legal. O Lucas está nas redes sociais, ou seja, está aí botando a cara a tapa e mostrando o trabalho dele no Instagram. Aliás, eu o conheci no Instagram e, enfim, a gente hoje tem estreitado as nossas relações. Ele está com a gente no PDI-SL e também na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, e tem sido uma troca muito legal. Vai sair coisa boa aí, a gente está avançando nesse sentido. Lucas, eu queria te agradecer imensamente, cara, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo uma área tão legal, tão importante, e mostrando para a moçada que tem perspectivas muito boas aí em termos de futuro, né? Então, queria te agradecer e colocar aí o espaço para você fazer suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso episódio, e depois o professor Gustavo encerra a nossa conversa de hoje. Fica à vontade. É isso, professor. Eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Como eu falei, tenho acompanhado, gosto muito do trabalho de vocês. Então é um prazer estar aqui. Hoje foi mais um bate-papo geral, né? Agricultura de precisão, algumas ferramentas. Saímos um pouco para falar de ensino, mas se o pessoal quiser aí, né? O pessoal pede, a gente pode falar mais a fundo de algumas questões, né? Por exemplo, a gente está aí agora, quem sabe a gente vai fazer trabalhos para o congresso, né? Para o simpósio de sensoramento remoto. Vamos testar índice de vegetação, vamos testar índice espectral do solo. A gente tem um campo aberto aí para trabalhar. A comunidade realmente é bem interessante. Eu tenho os cursos. Na verdade, eu comecei com os cursos à distância antes da pandemia, tá? Lá em 2019 eu lancei o primeiro de geoestatística que está aí. Mas eu estou com ideias diferentes para o ano que vem aí. Estou com a ideia de fazer algumas coisas maiores. Vamos ver se eu vou ter gás para tudo isso aí, mas eu quero incrementar e coisas mais complexas aí, porque realmente falta formação nessa área de agricultura de precisão como um todo. Então, às vezes, não é raro receber mensagem no Instagram, LinkedIn, eu quero trabalhar com agricultura de precisão, quantas amostras de solo eu tenho que coletar para fazer o mapa? Qual o programa? Coisas muito básicas que você fala, pô, ele quer prestar serviço, quer ter uma empresa, mas não sabe o básico. E o cara vai ganha dinheiro ainda, porque é um campo que só cresce. Então tem que ter formação. E a pessoa pedir indicação, fala, gente, não tem uma indicação, um curso completo. Tem, vai lá, quer aprender sensoramento remoto, vai começar lá com o professor Gustavo Batista. Quer saber de interpolação, vem aqui falar comigo. Quer saber de máquina, e assim vai. Então, acho que... Mas tem muita coisa disponível. Né? A Figueira colocou aí que tem muita coisa mesmo, aproveitem. E eu também estou à disposição. Tá? O pessoal aí pode me achar. LinkedIn e Instagram, basicamente. Né? No LinkedIn é Lucas Rios do Amaral, que é meu nome completo. No Instagram é lucasamaral.unicamp. Então, a gente está lá sempre produzindo alguma coisa. Né? Tenho animado nos últimos tempos de explorar mais dado e postar mais sobre os trabalhos que a gente vem fazendo, mostrando, às vezes desmistificando
ou criando atritos com o pessoal aí nas redes, mas é um trabalho gostoso de fazer, então podem me encontrar aqui, seguir, que eu estou à disposição para tentar ajudar. Com Agradeço certeza. novamente. Maravilha. Maravilha. Bom, para fechar aqui, né, acho que foi um papo super bacana. Acredito que arranhamos um pouquinho a superfície do conteúdo, né? Então tem muito mais coisa para tratar. Inclusive, eu acho que seria muito legal fazermos uma live de processamento com a temática, né? Nós três. A gente pode pensar isso para a nossa próxima live com Python, com software de interface gráfica, enfim, não importa. Eu acho que o importante é mostrar a potencialidade, né? Mostrar algum método e como que isso se reflete ali na lida do dia a dia do agrônomo, né? Como ele vai interpretar isso e levar isso a campo, né? E dar sequência ao trabalho. Eu acho que foi um episódio muito bacana para tentar esclarecer um pouco das dúvidas, né, sobre o assunto, que eram bem básicas, assim, do tipo, igual a gente comentou aqui, os conceitos, né, a diferença entre a de precisão e a mais clássica, enfim. E a partir daí a gente consegue construir as caixinhas de conhecimento, né, as pilhas, e ficar expert no assunto. Então, acho que é isso. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, né, a gente está aberto aí no Instagram, no LinkedIn, enfim. E é isso, né, galera? Acho que a gente terminou aqui o saldo extremamente positivo e nos vemos aí na próxima semana e vamos planejar a nossa live aí, né? Exato. Um convite em positivo. Exato, que viria naturalmente. Hoje, né, o nosso episódio sai na segunda-feira, então hoje, dia 10, eu vou fazer às 20 horas uma masterclass, vou fazer um encontro para a gente conversar sobre os desafios dos sistemas sensores, e vai ser um marco extremamente importante porque eu estou lançando o curso Sistemas Sensores. Então, hoje, às 20 horas, eu lanço os sistemas sensores, e a gente tem feito sempre, entre a primeira e a segunda quinzena do mês, a gente tem feito uma masterclass, né, no YouTube, uma masterclass de processamento, normalmente, e aí a gente pode conversar com o Lucas, né, para ver a disponibilidade de tempo também dele, para a gente se organizar para esse mês ou para o próximo, a gente se organizar uma temática específica e a gente fazer um trabalho nesse sentido, né, de verificação da potencialidade do sensoriamento remoto na agricultura de precisão. Fica a dica, o convite já impositivo, né, Gustavo? Ou seja, aquele convite assim que não tem como ser recusado, mas dependendo, é claro, da agenda dele para a gente poder compatibilizar, né, essa participação. Como a gente fez com o Álvaro também, né? Fizemos um episódio para falar sobre geologia planetária e depois vamos falar sobre o método Crosta, né? Que foi extremamente legal, uma live de processamento que dá aí umas 2 horas e meia de processamento para a gente brincar. Acho que índice de vegetação seria uma temática interessante para a gente abordar. Com certeza. Né? Legal. E aí, esse tipo de convite impositivo é uma boa, professor. Às vezes aparecem uns convites aí que é bucha para a gente, mas esse tipo aí pode contar comigo. Maravilha. Vamos nos organizar, a gente marca direitinho. Provavelmente entre a primeira e segunda quinzena desse mês a gente faz uma live, a gente pega de repente uma área, pode ser com uma imagem de drone, uma coisa assim, para a gente aplicar algumas questões nesse sentido, alguma questão no aspecto de variabilidade de solos, não tem nenhum problema para a gente poder fazer uma brincadeira nesse sentido, né? Beleza? Então é isso, moçada. Vamos encerrando aqui o episódio 144 com o professor Lucas Amaral. Uma boa semana a todos. Não se esqueçam, hoje, 20 horas, no YouTube, Desafios dos Sistemas Sensores e lançamento do curso Sistemas Sensores. Tá legal? Um grande abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Gustavão, Lucas, um grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Até logo. Tchau, tchau.